Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma edição do programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e chega até você pela nossa grande companheira, co-irmã TV Prevê. E hoje, mais uma vez, recebendo Sidney Fernandes para o programa Despertar. Sidney, seja bem-vindo a mais uma edição do Despertar. Muito obrigado. E hoje o nosso tema tem por título Agente Transformador. E a primeira pergunta que eu te faço, Sidney, é violência, preconceito, falta de empatia e de religião. Na história da humanidade, muitas guerras vêm acontecendo, são poucos os intervalos onde temos aí uma certa paz, né? O mundo precisa de uma mudança urgente, Sidney? Realmente, nós que aguardávamos um momento de paz para chegar àquele instante de transição planetária, em que o nosso planeta, o nosso mundo, saísse da situação de egoísmo, de guerras, para passar para uma situação mais equilibrada, amorosa, de empatia, honestidade, parece que está demorando para aparecer, esses sinais estão demorando para aparecer. Os espíritos dizem que, neste momento, estão vindo pela última vez ao planeta Terra espíritos que estavam numa situação muito séria, muito comprometedora no plano espiritual e agora estão tendo a sua derradeira oportunidade aqui na Terra. Num linguajar assim mais fácil de se entender, é como se, como consta inclusive de um texto evangélico, é como se as portas do inferno tivessem sido abertas para que criaturas que até então estavam ligadas ao mal tivessem, como estão tendo, a sua última oportunidade aqui na Terra. Porquanto, se eles não aproveitarem esta chance, não é que eles vão voltar para o inferno eterno como algumas religiões pregam. Não existe essa história de sofrimento eterno. O nosso sofrimento dura o tempo necessário para a nossa reabilitação, a nossa recuperação. Mas esses irmãos que estão agora encarnados, inclusive em posições estratégicas de mando, de poder, né? De poder aqui na Terra, são criaturas inteligentes. E no passado já fizeram história com guerras, conquistas, e parece que eles não aprenderam a lição. Estão tendo a última oportunidade que Deus lhes dá antes de serem degradados para um planeta inferior à Terra, onde não existe energia elétrica, não existe internet, o fogo ainda está para ser descoberto. Enfim, tipo um planeta das cavernas? Realmente, exatamente como era a Terra quando nós recebemos, isso já é uma outra história, elementos de um outro orbe que vieram trazer o progresso aqui para a Terra. Então, esses indivíduos, que são milhões, milhares, milhões, chegam até a bilhões, são criaturas que estão aqui agora fazendo aquilo que eles sabem, mas estão tendo a última chance para se reabilitarem e terem o mérito de permanecer aqui na Terra, porque a Terra é um local gostoso, bom, adequado para se viver. Uma natureza exuberante, com coisas extraordinárias, é um planeta bom. Mas se a pessoa não merece permanecer aqui, continua fazendo mal, criando mal, provocando dor, ela infelizmente vai ter que procurar um outro local para morar nas suas futuras existências. Aí você falando sobre o mal, né, Sidney? A gente vive um momento onde as guerras, elas muitas vezes são feitas de outras maneiras. Muitas vezes não precisa nem usar armamento. Tem vários tipos de situações atualmente. A inteligência artificial é uma conquista da humanidade. Mas você acha que toda essa sabedoria que a gente tem, ela pode até, em alguma maneira, ser usada para o mal?
infelizmente, já está sendo usada. Eu, quando escrevi esse texto, estava tomando contato com algumas utilizações nocivas, pessoas que estão usando a face, a voz, o estilo de falar de outras pessoas para prejudicá-las, para conseguir extrair desonestamente dinheiro dessas pessoas. Então você tem razão, não se trata apenas de uma guerra de armas, de armamentos ligados ao urânio, atômicos, ou mesmo utilizando-se da computação. Hoje em dia, de uma parte do mundo você pode atingir a outra parte lá num voo não tripulado de um drone, como por exemplo. Agora, toda essa tecnologia foi permitida por Deus para que o homem tenha uma vida melhor, uma vida mais confortável. Faz parte da evolução, né? Faz parte da evolução tecnológica, que às vezes não é acompanhada pela evolução moral, espiritual. E aí, de repente, as pessoas que criaram as armas atômicas, criaram esses novos meios de comunicação e até de atingir outros povos inocentes, passam a se sentir como Santos Dumont. Santos Dumont, ele, depois de dar condições para que o avião fosse criado, ele se sentiu muito triste, deprimido mesmo, porque ele estava sendo utilizado para a guerra. Assim também, aqueles que criam a informática, a inteligência artificial e outros apetrechos, dos quais eu não consigo falar, não tenho especialização para isso, eles estão também criando melhores condições de conforto aqui na Terra, mas ao mesmo tempo essas tecnologias estão sendo mal utilizadas. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema de hoje, depois do nosso primeiro intervalo, vem chegando um apoio cultural, mas a gente dá sequência ao tema Agente Transformador, daqui a pouquinho, não saia daí, a gente volta já já. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Despertar de hoje, recebendo Sidney Fernandes com o tema Agente Transformador. Sobre essas situações ditas no primeiro bloco, Sidney, você acredita que ainda existe um grande número de pessoas mal intencionadas no mundo? Sim, mas paralelamente, nós não estamos entregues à própria sorte. Jesus Cristo, que é o principal agente transformador que já passou pela Terra, continua no leme. E paralelamente a um grande número de pessoas que infelizmente querem o mal, a mentira, a desonestidade, já estão encarnados e começam a encarnar mais e mais espíritos que vão equilibrar essa questão moral. Vou fazer uma comparação. Se você tem
um batalhão de um exército com 100 elementos. 10 são bons, honestos, verdadeiros, pacíficos, e 90 são rebeldes, mal intencionados e nem honram a farda que vestem. Evidentemente, os 90 vão abarcar e influenciar aqueles 10, vão dificultar a vida deles, que é o que está acontecendo na Terra. Mas se de repente você tira 10 dos piores e coloca 10 melhores, ora, serão 20 que vão criar um efeito multiplicador. E você sabe, você conhece, já falamos no outro programa, se você quiser depois eu falo a respeito, os neurônios espelhos que tendem a imitar o comportamento do outro, se por um lado influenciam para o mal, o bem também tem muita força. Também funciona. E com isso, depois, se tirarmos mais 10 do outro lado e acrescentarmos aqui nos bons, nos que querem a paz, querem o bem, não serão apenas 30, porque através do espelhamento das suas atitudes, daqui a pouco eles serão 40, 45. E se esse processo continuar, daqui a pouco nós teremos uma maioria de pessoas boas influenciando o resto daquele bloco, daquele grupamento militar. Chegar a um ponto em que o mal estará constrangido. Ele não vai ter mais o campo livre que, infelizmente, existe na Terra neste momento. Está tendo nesse momento. Mas nós já estamos recebendo espíritos de escola, espíritos elevados, não apenas sob o aspecto espiritual, moral, mas aspecto intelectual. Por isso nós falamos no bloco anterior da inteligência artificial. São cientistas, pessoas que compreendem muito bem a matéria, estão numa outra esfera espiritual, influenciando bem a Terra. Com isso, ainda que haja muitas pessoas más, daqui a pouco vai começar a substituição pela boa influência dos mentores que já estão encarnando na Terra. Haroldo Dutra Dias, ele faz uma brincadeira, mas que vale a pena a gente citar aqui. Ele compara a transição planetária, as modificações pelas quais o nosso planeta está passando e ainda vai passar, como se fosse uma partida de futebol. E diz ele que aos 44 minutos do segundo tempo, Jesus vai provocar o encarne de quase 1 bilhão de espíritos de alta envergadura que vão influenciar as pessoas aqui na Terra. E isso vai equilibrar de forma que outras pessoas vão seguir seus exemplos, porque não são criaturas apenas boas, são criaturas inteligentes cultas, que já estão há milhares de anos em mundos elevados de regeneração. São verdadeiros santos, né, se a gente pudesse usar uma terminologia mais vulgar. Verdadeiros santos que já estão encarnando na Terra e daqui a pouco vão criar um volume maior do bem para influenciar o resto da população terrena. É como se Jesus dissesse, estou precisando de voluntários para dar uma força para mim lá no planeta Terra, hein? Então, na verdade, é bem provável que exista esse convite mesmo de Jesus. E as pessoas que estão em outros planetas, em outras esferas, se oferecem, porque esse é o trabalho deles. Enquanto que aqui nós temos que trabalhar para ganhar a vida, lá a atividade é muito mais leve e compreende a ajuda que eles podem dar para outras criaturas. Isso pressupõe um paradigma muito importante, o da solidariedade entre os planetas. As criaturas de outros planetas são solidárias conosco. E estão muito interessadas que haja paz na Terra.
E ainda sobre essa mudança do mundo, do planeta, né, Sidney? Aí dizer que mudando o homem, o planeta também vai se transformar, também vai ser mudado. Isso não soa meio utópico, só tipo bonito de se dizer? Realmente. Herculano Pires diz que antes de nós provocarmos a paz no planeta, nós temos que fazer com que o homem exerça, desenvolva a paz. É através da nossa reformulação pessoal, através do esforço que viemos a desenvolver a cada dia para sermos mais honestos, mais verdadeiros, mais justos, mais trabalhadores, as nossas atitudes sejam de maior empatia, de sensibilidade para com o outro. A partir daí, essas criaturas vão passar, sim, a influenciar aqueles que estão à sua volta. Existe uma expressão que foi uma descoberta recente da área neurológica, e agora eu vou falar a respeito daqueles neurônios espelhos. O que é isso? Você pega um animal, por que ele aprende a andar, a colher frutos, a evitar os perseguidores? Porque ele se espelha nos seus pais. Ele observa como o pai, como a mãe faz e passa a imitar. O próprio bando. O homem aqui na Terra também é dotado do chamado neurônio espelho. O que é isso? As pessoas tendem a imitar o comportamento do outro. Por que a minha netinha de 1 aninho, ela já está andando, ela já está balbuciando algumas palavras? Porque ela está se espelhando no palavreado. Por que ela está aprendendo o português e não o inglês? Porque ela está ouvindo, está repetindo, está espelhando o comportamento dos seus pais. Uma criança, por exemplo, que nasce na Suíça, ela vai naturalmente aprender 4 idiomas, que são os idiomas oficiais, enquanto que aqui vamos aprender um. Então, há esse espelhamento de atitude. Que tem isso a ver com a paz na Terra? Porque a partir do momento que eu me comporto bem, outras pessoas vão se espelhar no meu comportamento. Você pode dizer assim, mas o mal tem muita força, ele também influencia. Mas assim como o mal tem força e é espelhado por alguns, o bem tem a mesma força. Daí dizer-se que com a transformação do homem, quando o homem passar a ser bom, por isso, Theo, que nós temos que desde pequeno mostrar aos nossos filhos o certo, o trabalho, a honestidade, a maneira de estender a mão ao semelhante, ser útil à sociedade, preservar a natureza, preservar os animais, porque a partir do momento que eu proponho isso para os meus filhos, porque o verbo, aquilo que você fala, ela edifica, mas o exemplo arrasta. Então, os nossos filhos tendem a ser da maneira como nós somos. É assim que nós vamos alterar, vamos mudar o planeta. Nós vamos fazer mais um intervalo, mais um bloco de apoio cultural e já já voltaremos para o terceiro e último bloco do programa Despertar de hoje, falando sobre o tema Agente Transformador. A gente volta já já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar de hoje, falando sobre o tema de um artigo de Sidney Fernandes, Agente Transformador. Sidney, no bloco anterior, no finalzinho, você falou sobre o mal, né? Não podemos entender que o mal é meio contagioso, tipo assim, você vê um vidro quebrado, você já quer quebrar o resto tudo para ficar tudo igual. Como que funciona essa situação? Olha, em Nova York, houve uma época em que estava insuportável a vida. As vidraças quebradas, os jovens pulando as catracas dos metrôs, pequenos furtos, enfim, estava um inferno aquilo ali. Eis que eles resolveram adotar a política da tolerância zero. O que significa isso? Quando uma criança quebrava uma vidraça, porque era assim mesmo, prédios abandonados, quando você encontrava um vidro quebrado, eles queriam quebrar os demais. Quando a criança quebrava um vidro, a polícia chamava os pais e a criança era fichada. Se ela, no momento seguinte, ultrapassasse uma catraca, pulasse uma catraca de um metrô e fosse pego, ele era levado, os pais eram chamados e aí daria uma penalização para ele. Uma pequena multa para os pais, por exemplo. Se pela terceira vez ele fosse pego roubando alguma coisa, ele era fichado novamente. Significa que, depois de um certo tempo, você tinha o histórico daquele indivíduo. E aí, o juiz passava a dar penalidades mais fortes, mais intensas. Ora, limpou a cidade, Theo. Porque começaram a verificar que o mal estava no descaso da sociedade, na impunibilidade. Por isso que hoje, com câmeras, com um trabalho muito bem desenvolvido em Nova York, por exemplo, você anda lá tranquilamente, não tem vidro quebrado, não tem roubo, diferentemente e, infelizmente, de outras partes da própria Europa. Meu filho estava me falando, ele vive na Irlanda, desses pequenos furtos. Ora, se o mal é contagioso, o bem também é. A partir do momento que uma pessoa da casa passava a dizer, não faça isso que vai acontecer isso, os demais que estavam nascendo, estavam crescendo, já sabiam, ou por medo ou por honestidade, que a vida em sociedade tem que ser revestida de respeito. Daí a gente dizer, Theo, que a partir do momento que o homem cuidar da sua transformação, levando a sério a sua religião, trabalhando honestamente, falando a verdade sempre, cuidando da esposa, sendo fiel à esposa, sendo fiel ao marido, a partir do momento que a família se organize, leve a religião a sério, seja qual for a religião, evangélica, católica, messiânica, espírita, não importa. A partir do momento que o indivíduo se espiritualiza, além dele ter mais saúde física, ele passa a influenciar o meio. Daí a gente dizer que o mundo vai se transformar através de nós. Não é uma utopia. Trata-se de uma conclusão muito séria dos sociólogos, ou de que o homem é o agente transformador. Não podemos ficar esperando a vinda de um outro Jesus, um outro enviado. Tudo bem que estamos recebendo reforços, espíritos muito bons, que já estão encarnando aqui na Terra, mas nós não podemos, nós pessoalmente, perder a oportunidade de praticar o bem e sim nos tornarmos os agentes transformadores para um mundo melhor. E aí, os nossos amigos que estão em casa nos assistindo ficam imaginando, mas é difícil, o mundo tá assim, tá assado, tá complicado. Existem já pessoas no momento, que dá para dar algum exemplo, que já estão contagiando com os seus bons frutos, Sidney?
Gostei muito dessa sua pergunta. Richard Simonetti, ele deixou uma gravação que nós descobrimos há pouco tempo, exatamente sobre esse assunto. Se por um lado, há muitas pessoas que ainda estão com comportamentos comprometedores, por outro lado, há um verdadeiro exército de pessoas que, além de trabalhar, além de fazer a sua atividade profissional de sobrevivência, além de cuidar da sua família, encontra tempo para ajudar o semelhante. Nós temos, por exemplo, um exemplo em Bauru, o albergue noturno. Pessoas trabalham o dia todo e depois vão lá dar um plantão para ajudar um indivíduo que está passando fome, está imerso no campo das drogas. Nós temos em Bauru um trabalho extraordinário desenvolvido pelos católicos em favor de jovens e idosos. Os evangélicos, por exemplo, se preocupam muito com jovens que adentram o campo da droga. Enfim, as religiões ajudam muito. E é assim, levando a sério as religiões, levando a sério as nossas obrigações como pais, filhos, maridos e esposas, como profissionais sérios, competentes, que nós vamos adquirindo a empatia de preocupar-se com o outro e vamos desenvolver a generosidade. Com isso, vamos fazendo escola, vamos sendo mirados, outras pessoas vão seguir nosso exemplo. E Richard Simonetti dizia, há milhares de pessoas que já fazem isso. E com isso, nós vamos criando condições, exemplos, para que essas atitudes benéficas sejam espelhadas. Volto a dizer, Theo, se o mal é contagioso, o bem é muito maior, porque ele traz a segurança do progresso, de um mundo melhor. Nós podemos ser, sim, agentes transformadores do bem. E nós chegamos ao final de mais um programa Despertar. Com certeza teremos mais uma edição falando do agente transformador e que possamos ser agentes transformadores. Sidney, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. E nós nos vemos na próxima semana para mais uma edição do programa Despertar. Até lá!